Eu posso dizer que durante muitos, mas muitos anos, nós, analistas de testes e qualidade de software, fomos considerados como sendo pessoas que contribuíam apenas com a identificação de defeitos e com a compreensão muito forte das regras de negócio. Mas com a evolução do nosso papel e também a evolução dos processos de engenharia de software, cada vez mais QAs passaram a se tornar profissionais técnicos, capazes de discutir com o time, com os desenvolvedores, engenheiros de software, etc., sobre como aplicar a qualidade nas menores partes da aplicação. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós saímos daquela parte de interface gráfica e passamos a entender mais sobre código, sobre arquitetura, sobre APIs, sobre bancos de dados, sobre componentes, e tudo isso fez com que a gente conseguisse então contribuir de uma maneira muito mais completa para todo o processo de engenharia de software. Testes em APIs REST é algo que está englobado dentro dessa perspectiva de testes feitos em partes menores do software. E hoje em dia é algo que, nossa, é muito requerido pelo mercado. Por isso que dentro desse vídeo eu quero trazer a vocês uma abordagem para que você possa entender bem do que se tratam testes em APIs REST e com isso você consiga ver o tamanho da oportunidade que existe dentro dessa área e conseguir pelo menos entender qual que é o seu caminho inicial dentro dessa atividade. Vamos começar aqui então discutindo sobre como é que funciona uma API REST e sobre como ela é utilizada hoje em dia no dia a dia das organizações, ok? E dessa forma, a gente pode evoluir depois para como é que aquilo é testado e, por fim, quais são as oportunidades que existem hoje em dia no mercado, beleza? Então eu vou trazer aqui o meu iPad para que a gente possa fazer alguns desenhos aqui e conseguir elucidar isso de uma maneira que você entenda de maneira mais fácil, ok? Então vou começar aqui pelo cenário mais trivial hoje em dia nas organizações, que é você ter ali então um aplicativo, ok? Vamos colocar aqui um aplicativo de um banco, ok? Um aplicativo aqui que vai ajudar você a conseguir gerir a sua conta bancária, ok? Perfeito. Esse aplicativo que está rodando aqui nesse celular, ele tem uma comunicação direta, ok? Com os servidores e as funcionalidades disponibilizadas nos servidores do banco, ok? E aí o que acontece basicamente é que esse celular, o aplicativo que está nesse celular envia requisições para esse servidor e esse servidor envia respostas para esse dispositivo móvel, ok? Para o aplicativo que está instalado nesse dispositivo móvel. Vou dar um exemplo para você. Se você está aqui utilizando esse aplicativo que está instalado no seu celular, quando você, por exemplo, quer fazer uma transferência, né? Isso daqui que vai acontecer. Então, uma transferência, certo? Sei lá, de R$ 50 para o seu amigo, ok? Essa informação ela é então enviada lá para aquele determinado servidor dentro do banco. Então esse banco processa essa informação. Então aqui existe, né, na verdade um cérebro aqui que vai ficar tentando entender se aquilo que você propôs realmente é algo que é possível dentro do universo aqui de coisas que podem ser feitas dentro desse servidor, ok? Deixa eu só colocar aqui novamente. Que esse daqui então é o seu app, e esse daqui é o servidor do banco, ok? Então tá aí servidor do banco, beleza? Aí, se por acaso esse seu pedido de transferência aqui ele tiver sucesso, o que vai acontecer é que o banco vai devolver uma informação aqui dizendo, né, algo como transferência realizada, certo? É isso que vai acontecer. Então, essa informação vai voltar para cá
Então, aqui dentro do dispositivo, né, dentro da sua aplicação móvel, vai aparecer uma janelinha. E essa janelinha vai basicamente demonstrar ali de alguma forma que houve o sucesso da transação, certo? É isso que acontece. Pensando assim de uma maneira mais superficial, mais abstrata, isso daqui é o que acontece. Só que se a gente for parar para pensar no dia a dia real, existem algumas camadas que estão aqui no centro aqui dessa comunicação que fazem com que o aplicativo consiga se conectar com as funcionalidades que existem lá nos servidores do banco, ok? E se conectar apenas àquelas funcionalidades que são realmente de interesse do banco. E além disso, ter todo um mecanismo de segurança que acontece aqui no meio do caminho para permitir que isso seja possível, ok? Mas antes de falar disso, eu queria só trazer aqui um pouco mais de contexto e dizer que nem sempre essa aplicação precisa ser um aplicativo mobile, né? Pode ser também um site, por exemplo, né? Então eu posso também ter aqui uma aplicação web, né? Um site que também tem lá essa possibilidade da pessoa fazer essa transferência de grana, né? Por aqui, ok? Então isso daqui também é uma possibilidade. Pode ser também que esse banco ele tenha uma aplicação desktop, né? Vou colocar aqui então, que também dá lá a possibilidade aos seus usuários de conseguir, né? Instalar o aplicativo e então enviar essas requisições, né, para os servidores do banco, ok? Então a gente pode dizer que no nosso lado esquerdo aqui dessa figura nós temos, né, a interface com o ser humano, e aqui atrás a gente tem o que as pessoas chamam geralmente de back-end, né? Que é o quê? Que são ali as informações ou os mecanismos ou as tecnologias que estão por detrás daquelas telinhas bonitinhas que o seu usuário tem acesso no seu dia a dia, certo? Ótimo. Então, vamos agora sim falar sobre APIs. APIs, basicamente, são mecanismos que elas se encontram aqui, ó, no centro, ok? Dessa comunicação. São elas que expõem algumas das principais funcionalidades que hoje em dia a gente tem nessas aplicações gigantescas que rodam, por exemplo, dentro do mercado financeiro, né? Os chamados mainframes. Então aqui a gente tem várias funcionalidades. E a API, então, ela surge aqui no centro como sendo uma solução para expor algumas das funcionalidades que eu tenho aqui atrás no meu back-end de maneira segura e de uma maneira que seja acessível por aplicações que estão, né, sendo consumidas pelos usuários, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples um exemplo bem simples de uma API, ok? Vamos imaginar aqui antes, só para dar contexto também, que aqui dentro desse mainframe a gente tem diversas funcionalidades que estão relacionadas diretamente à atividade do dia a dia no banco. A gente tem a transferência, a gente tem pagamento, a gente tem empréstimo, ok? A gente tem gestão de favorecidos, dentre outros, certo? Mas vamos dizer que hoje em dia o banco, aqui nesse caso, quer apenas expor para os seus apps, site, desktop, partes dessa funcionalidade. Então vamos dizer aqui, ó, que as partes que estão aqui então marcadas em azul, deixa eu colocar aqui um azul bem clarinho, aqui. Que as partes que estão aqui marcadas em azul, tá quase cinza esse azul aqui, sejam aquelas que vão estar disponíveis para as aplicações que estão aqui, ó, do lado externo, ok? Nas mãos do usuário. O que acontece aqui nesse caso é que a gente cria APIs, eu vou colocar aqui como um exemplo de uma API REST, ok?
API REST, a possibilidade de realizar de executar essas funcionalidades aqui. Então, o que vai acontecer? Quando a gente está desenvolvendo uma API REST, ela vai ser então um software. Veja, o software não tem rosto, tá? Isso é super importante também. E vai estar disponível lá em algum site, jl.juliodelima.com.br, né? Esse é o lugar onde ela vai estar disponível. E a gente fala quais vão ser as possibilidades de utilização dessa API. Então eu digo, olha, vou poder transferir, ok? Vou poder pagar, né? Então vai ter lá uma funcionalidade de pagamento, ok? E também vai ter uma funcionalidade de empréstimo. Ok? Então, eu estou dizendo aqui que essa API que nós estamos conversando aqui agora, tá? Ela está aqui, ó. Essa API, ela vai então ser a intermediadora entre os aplicativos que estão na mão dos usuários e os servidores que nós temos do banco, ok? E que apenas essas funcionalidades que estão aqui embaixo vão ser expostas, ou seja, estarão disponíveis para os aplicativos que vão estar na mão dos nossos usuários finais. Interessante isso, né? A partir desse momento, acontece então uma quebra, né, daquilo que a gente tinha visto até agora. Veja, vou apagar aqui só para ficar mais claro para vocês, tá? Então agora, ao invés desses aplicativos fazerem uma chamada diretamente ao servidor, né, o que vai acontecer aqui é que todo esse contexto que eu desenhei aqui embaixo sobre APIs vai estar aqui entre os dois. E aí então o que vai acontecer é que qualquer um desses aplicativos que estão aqui vão fazer uma chamada para a API. A API então vai fazer uma chamada para o servidor devolve uma resposta para a API e a API devolve uma resposta para os aplicativos. Interessante, né? O que a gente ganha com isso? A gente ganha que agora a gente passa a ter mais segurança, a gente passa a ter também mais velocidade e a gente passa a ter aqui então também um controle de qual é o escopo que vai ficar disponível para as aplicações que estão aqui requisitando essa determinada API. Certo? APIs podem ser desenvolvidas em diversas linguagens de programação. Ok? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Poderia desenvolver essa API aqui, por exemplo, em Java. Poderia desenvolver essa API em PHP. Poderia desenvolver essa API em JavaScript. Ok? Poderia ter aí diversas possibilidades de quais linguagens utilizar para desenvolver essa determinada API. Certo é que, uma vez que eu tenho essas tecnologias, eu consigo então desenvolver APIs e esse desenvolvimento das APIs vai fazer com que a gente consiga então ter esses diversos benefícios, né, que a gente tem aqui relacionado à forma de modelagem, né, desse nosso sistema, ok? Então, nesse momento, o que eu espero que você saiba é que uma API é basicamente aqui essa pontezinha entre as nossas aplicações de interface gráfica versus as informações que estão disponíveis, o processamento que é disponível dentro do servidor. Bacana, né? Show! Então, o que a gente precisa saber aqui também é o seguinte. Quando a gente fala sobre APIs, tem diversas formas de implementação, ok? Quando eu falo sobre uma API REST, a gente está falando sobre uma API que usa um estilo de arquitetura chamado REST, ok? Mas tem também APIs implementadas em diversas outras tecnologias, como por exemplo GraphQL ou SOAP, tem diversas outras, ok?
Mas hoje em dia, APIs REST são muito conhecidas no mercado. E é por isso que eu até trouxe aqui hoje para que a gente pudesse falar sobre isso especificamente, ok? Quando a gente fala sobre APIs REST, a gente tem aqui, ó, nessa troca de informações entre um app e a API, como sendo uma troca de informações em uma forma de escrita denominada JSON, ok? Então a gente pode enviar requisições aqui e a gente pode ter respostas também em JSON, ok? É obrigado que ela seja feita em JSON? Não. Tem algumas empresas que costumam implementar isso daqui com XML, por exemplo, mas o mais comum é você ver APIs REST que estão trafegando arquivos em JSON. E talvez você fale assim, mas Júlio, eu não sei o que é um arquivo em JSON. Vou fazer aqui um exemplo para ficar mais claro para você, tá bom? Então vamos lá. É basicamente um documento semi-estruturado no qual você tem uma chave para abrir o documento e uma chave para fechar o documento. E aqui dentro você tem, através de aspas duplas, a declaração de atributos. Vou dar um exemplo, tá? Vamos chamar aqui de agência. Ok? Melhor, agência destino. Tá bom? Vamos falar aqui um exemplo de uma transferência. Agência destino. E aí você vai lá e coloca o número da agência. 0123. E aí você coloca vírgula. O que é isso daqui? Isso daqui demonstra que nós temos um objeto em JSON. Isso daqui é uma propriedade, agência destino. 2 pontos significa que eu vou declarar um valor para essa propriedade. E aqui eu falo 0123 como sendo então a informação, né? O dado que está dentro de agência destino. E eu posso continuar fazendo isso. Por exemplo, posso falar assim, conta destino, ok? E aqui eu colocar que é a conta 777, ok? Então veja, por enquanto estou declarando aqui agência destino e a conta destino e eu tenho apenas números inteiros aqui, ok? Vou colocar outra coisa aqui, ó. Vou colocar também o valor. Quando é valor, eu já uso um decimal. Aqui vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Quero transferir 9,99 com um ponto ao invés de vírgula, ok? E aí, por fim, vamos dizer que a gente também tem aqui que colocar aqui uma descrição, ok? Descrição, que é a descrição da transferência. Aí eu tenho que colocar aspas duplas porque isso é um texto que eu vou escrever aqui. Então eu vou falar assim, ó, pagamento do Júlio, por exemplo, ok? Então isso daqui que eu acabei de descrever para você é um arquivo em JSON. Quando a gente fala de testes de API REST, conhecer como se escreve um arquivo JSON e saber quais são as nuances, as características relacionadas a ele é algo super importante. Por quê? Porque você vai ver isso daqui o tempo todo. Por isso é super importante que você conheça como são e como são escritos os arquivos JSON, ok? Ótimo. Isso é o que é trafegado aqui então, tanto para requisições quanto para respostas, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso falar para vocês. Sim. Essas requisições aqui, elas também têm algo que nós chamamos de cabeçalhos, ok? Deixa eu colocar aqui também em azul. Cabeçalhos, ok? Podem estar tanto nas requisições, que são essas flechinhas aqui apontadas para o lado da API, quanto nas respostas, que são essas flechinhas que estão aqui voltadas, na verdade, para os aplicativos, ok? Então, vamos lá, cabeçalhos, como eu disse, podem estar aqui, mas também podem estar aqui embaixo, certo? Cabeçalhos também podem estar aqui. Ótimo. O que eu poderia ter dentro de um cabeçalho de uma API REST? Eu poderia ter algo mais ou menos assim, ó. Authorization. Ok? Isso daqui é um cabeçalho, ok?
Nesse authorization, então, eu posso ter algo como, por exemplo, uma string gigantesca aqui, que vai representar, por exemplo, alguma forma de dizer que eu, aqui nesse caso, né, os meus apps, estão autorizados a enviar requisições para a API. E isso é consultado através disso daqui, que geralmente, né, dentro do contexto de API, a gente chama de token. Ok? Então lembrem disso, que isso daqui também é algo muito importante. Beleza? Bom, nesse momento, você precisa começar a pensar que a evolução do desenvolvimento de software, ela envolveu diretamente o uso de APIs para conseguir trazer para os sistemas essa facilidade de lidar com segurança, do que vai ser exposto ou não, né? Também de outras várias características que as APIs puderam trazer, né, para dentro do desenvolvimento de um sistema. Falando sobre a perspectiva de testes especificamente, o que acontece? A área de teste de software ela já existe há um bom tempo, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, em livros conhecidos da área de teste de software, a gente tem o The Art of Software Testing, que é um livro do Glenn Myers, que foi escrito em 1979. Então, tipo, faz tempo já, né? Se a gente for parar a pensar em eventos, puxa, grandes eventos, né, como os eventos Eurostar, Star East, Star West, começaram ali nos anos 90, então, tipo, já existe há um tempo. Entretanto, se a gente for parar a pensar na formalização, no Brasil, por exemplo, a gente começa a ver a formalização de testes de software por volta dos anos de 2003, 4, 5, né? Por volta daqueles anos, assim. Mas, se você vai perguntar para alguém que já trabalhou com testes e que já está na área há mais de 10 anos, provavelmente essa pessoa vai dizer que você, que atua na área de teste de software, deveria testar apenas as coisas que estão desse lado aqui. Que são as coisas que estão mais voltadas aqui a, como eu disse para você antes, uma interface gráfica do usuário, certo? Então tá lá o seu usuário e esse usuário ele quer fazer acesso, né, a sua aplicação web, ou a sua aplicação desktop, ou a sua aplicação mobile. Então, uma crença que foi criada dentro da mente das pessoas é que os QAs, eles precisam testar apenas com a visão do usuário. Posso dizer para vocês que a visão de que um QA precisa testar apenas sob a perspectiva do usuário, ela é uma visão incompleta. Por que isso? Porque quando a gente fala sobre, por exemplo, testes de API REST, a gente está falando de olhar, na verdade, para o conteúdo do sistema como um todo, e não só apenas da interface gráfica, e começar a pensar em como analisar a qualidade daquele determinado produto, daquela determinada peça, reduzindo riscos já desde ali. Ao invés de ter que esperar até que a interface gráfica esteja pronta, eu começo a testar já a API REST. Isso acelera meus testes, isso me ajuda a reduzir riscos relacionados à qualidade e a evitar problemas, defeitos que possam vir a surgir na aplicação. Quanto mais habilidoso, habilidosa é o profissional ou a profissional de testes de qualidade de software, mais cedo ela consegue ajudar seu time a conseguir identificar problemas relacionados à qualidade de software, ok? E eu posso dizer para você que, ao invés de você ter que esperar aqui a interface gráfica, você poderia já começar a testar a API REST em si, e isso fazer com que você já desde o início, antes mesmo do aplicativo mobile, ou da aplicação web, ou da aplicação desktop, estar pronta. Isso se chama antecipação. Eu antecipo os meus testes. E antecipando os meus testes, tenho a possibilidade de conseguir, então, reduzir os riscos relacionados à qualidade de software. Hoje em dia, as empresas procuram QAs que sejam capazes de testar aqui
aqui, aqui, mas também que QAs que sejam capazes de testar aqui. E aí talvez você me pergunte assim, mas Júlio, quando você fala sobre as empresas procuram, o que você quer dizer exatamente? Bom, eu fiz uma pesquisa em abril de 2022 para saber quais são as vagas para testes e qualidade de software que pedem conhecimentos em testes de API REST. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que hoje em dia são 69% das vagas que pedem conhecimento em testes de API REST. Ok? É um número bastante, mas bastante gritante. Na verdade, pensa, são 69% das vagas que estão pedindo isso. Quase 7 em cada 10 vagas pedem que você tenha esse conhecimento. Ter esse conhecimento, ou seja, conhecer sobre testes de API REST e como você valida isso, não é algo que é de outro mundo, tá? Você tem lá pelo menos 5 características que você precisa conhecer para que você consiga testar bem uma API REST. Vou falar aqui sobre eles para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto. Item número 1. Você precisa conhecer sobre padrões de implementação do estilo de arquitetura REST. Ok? Você precisa saber disso. Outra coisa que você precisa saber é sobre arquitetura de APIs REST. Ok? Outra coisa que você precisa saber é sobre estratégias e técnicas de testes de API REST. Ok? Outra coisa que você precisa saber também é sobre planejamento e cobertura de testes de API REST. E por fim, você precisa saber sobre ferramentas de testes automatizados em APIs REST. Ok? Então são esses 5 pontos que você precisa conhecer e conhecer bem. Esses 5 pontos fazem com que você consiga ter uma noção bem ampla do que precisa ser testado e de como isso pode ser testado. Ok? Uma vez que você ganha uma visão ampla dessas 5 características aqui, isso faz com que você consiga ter uma facilidade maior em testar as APIs REST, um conhecimento claro de como fazer isso. Isso também te ajuda a você se destacar perante a empresa na qual você trabalha ou a empresa na qual você está fazendo uma entrevista. Por quê? Porque o conhecimento dessas 5 áreas que eu acabei de mencionar é um conhecimento que vai fazer com que essas pessoas entendam que você realmente sabe do que você está falando. Ok? Dentro do meu canal, você vai encontrar diversos vídeos que trazem para vocês os conhecimentos relacionados a esses itens que eu acabei de mencionar. Entretanto, eu estou criando aqui uma pequena série de vídeos para trazer a você um pouco mais de conhecimento sobre esses 5 itens que eu acabei de mencionar. Então, nos próximos vídeos, a gente vai acabar falando sobre eles, de modo que você, então, consiga entender de maneira prática e consiga, então, buscar mais conhecimentos para que você possa ter essa possibilidade de conseguir entender
pelo menos o que você precisa fazer para conseguir alcançar esse conhecimento e estar dentre aqui as pessoas que possuem os conhecimentos necessários para ocupar essas 69% de vagas que pedem conhecimentos em testes de API e REST, ok? Então aqui, só para que a gente possa fazer um resumão aqui do que a gente viu hoje dentro dessa aula, eu quero aqui apenas lembrar você que antigamente, quando a gente falava sobre testes de software, as pessoas tinham uma visão de que a área de testes de software era uma área voltada especificamente, exclusivamente a testes que estavam sob a perspectiva do usuário. Logo, acreditava-se que você, pessoa que testa softwares, era alguém que tinha que focar todos os seus esforços apenas em interface gráfica. Isso mudou e hoje em dia é provado pelo número de vagas que pedem que você conheça bem mais do que apenas a interface gráfica, mas que conheça também sobre testes em back-end, mais precisamente, testes em APIs REST. Conhecer sobre testes de API REST faz com que você tenha mais oportunidades de visibilidade no mercado, tendo então aí a possibilidade de ocupar 69% das vagas que pedem essa habilidade. Quando a gente fala sobre APIs REST em si, APIs REST são como pontes que existem entre a interface gráfica de uma aplicação, ok? Que é a telinha, e o back-end do sistema do sistema no qual você testa, ok? Essa ponte é construída através do uso de tecnologias. Com o uso de linguagem de programação mesmo, cria-se então um software. Esse software permite, como eu disse para vocês, né, a conexão entre uma interface gráfica visual, uma interface gráfica e um back-end. Permitindo assim, então, que através dessa ponte seja possível, através de mecanismo seguro, expor algumas das funcionalidades existentes no back-end. Quando a gente tem, então, essa ponte, a gente permite que o testador seja capaz de testar o que existe na ponte ou no back-end antes mesmo que uma interface gráfica esteja pronta, fazendo com que você, QA, testador, consiga antecipar os testes que você tem que fazer, ajudando o seu time a reduzir riscos antes mesmo que todo o software esteja pronto. Bacana, né? Show! Quando a gente fala sobre a comunicação entre os dispositivos que têm interface, entre as aplicações que têm interface gráfica e API, a gente está falando sobre o tráfego de requisições e respostas e o uso de JSON. Então, um bom resumo seria assim: se você hoje está começando a testar APIs REST, é extremamente necessário que você entenda que existe a interface gráfica e uma API e que existe uma troca de informação entre elas. Quando a sua aplicação de interface gráfica envia uma requisição para uma API, isso é chamado de requisição, envio de requisição, ou seja, um envio de uma comunicação é chamado de requisição. E quando a sua API recebe essa informação, ela trata essa informação, repassa isso para o back-end processa essa informação, devolve para a sua API, e a sua API, então, se comunica de volta com a interface gráfica. A gente dá um nome a isso de resposta, ou seja, entre a sua interface gráfica e a sua API existe uma troca de requisições e respostas, ok? Como a API é uma ponte, ela simplesmente repassa a informação lá para o back-end e devolve para a aplicação que fez a requisição. Novamente, o nome disso é resposta. Show! As requisições elas são feitas, então, através de métodos. A gente vai falar sobre isso também, né, na nossa aula sobre padrões de implementação do estilo de arquitetura REST, mas é extremamente importante que você já saiba que para algumas requisições em uma aplicação, em uma API REST, você possuirá acesso a métodos, ok? Esses métodos definem qual que é a intenção da sua API, da sua interface gráfica perante a API. Eu vou dar um exemplo para você. Se você quer, por exemplo, inserir um novo recurso, por exemplo, você quer
realizar uma transferência. E para realizar essa transferência, a gente tem que incluir um pedido de transferência dentro dos nossos servidores, certo? Se eu quero fazer isso, uma das formas mais comuns é o envio de uma requisição através de um método POST, que você está dizendo, tem a intenção de envio de um determinado objeto para o nosso servidor, ok? Quando isso acontece via POST, a gente envia dentro da requisição uma coisa que nós chamamos de objeto JSON. Se escreve JSON, ok? Esse objeto JSON possui propriedades e possui valores para cada propriedade. As propriedades podem ter diversos tipos. Podem ser do tipo string, pode ser do tipo inteiro, pode ser do tipo booleano, pode ser do tipo objeto, entre outros, ok? Certo é que, se eu tenho que, por exemplo, enviar uma requisição para fazer uma transferência, eu sei que a API vai exigir de mim que eu envie algumas propriedades específicas. Por exemplo, o valor da transferência. No caso do valor da transferência, vai existir uma propriedade, por exemplo, chamada valor, e vai existir, então, dentro do meu objeto JSON, o valor em si, que vai ser, por exemplo, aqui nesse caso, um número decimal, 900.59, certo? Então, eu tenho, dentro do JSON, uma forma específica de descrever esse objeto, que será enviado dentro de uma requisição para a API e depois repassado para o back-end. Show! Outra coisa aqui que a gente também precisa saber é que, quando a gente tem lá dentro do back-end diversas funcionalidades, a gente tem na API a possibilidade de descrever quais são as funcionalidades que serão expostas para o mundo exterior. Nesse caso, as aplicações de interface gráfica que irão chamar as APIs. Então eu posso, mesmo que eu tenha 20 funcionalidades no back-end, eu posso simplesmente expor 3. E essa exposição é feita através de algo que a gente chama de endpoints. ENDPOINT, ok? Um endpoint basicamente demonstra quais são os recursos que nós temos dentro de uma determinada API, e isso faz com que então a nossa interface gráfica possa fazer requisições a esses recursos, e então obter informações ou processamento de informações. Bacana, né? Show! Outra coisa também super importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre estar preparado para assumir aquela 69% de vagas que estão ali então pedindo testes de API REST como sendo uma habilidade do testador ou da testadora, nós temos que pensar que eu primeiro preciso entender sobre... São cinco itens, certo? Primeiro, preciso entender sobre padrões de implementação REST. Preciso entender sobre a arquitetura de uma API REST. Preciso entender também sobre técnicas e estratégias de testes de API REST. Preciso entender sobre planejamento e como mensurar a cobertura dos meus testes de API REST. E, por fim, também preciso saber como que eu faço para usar ferramentas para que eu possa automatizar os testes de API REST. Conhecendo esses 5 itens, você definitivamente estará muito preparado para conseguir, então, essa sua vaga dentro do mercado, que você está procurando para assumir em uma empresa que pede ali, né, conhecimentos em APIs REST em sua descrição das vagas, ou até mesmo demonstrar para as pessoas dentro do seu time que você consegue contribuir com eles de uma maneira mais assertiva dentro desse universo de testes de API REST, ok? Se você quer baixar esse desenho aqui que eu acabei de fazer, eu vou disponibilizá-lo lá dentro do meu canal no Telegram, que é o t.me/JúlioDelimas. O link vai estar aqui para você na descrição. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, clica no botão curtir, também se inscreve no canal e deixa seus comentários caso você tenha alguma dúvida. Um abraço e até a próxima aula.